Um bom dia ainda, né? Quase indo para boa tarde. Obrigado. E, na verdade, a gente vai dar uma sequência a tudo que já foi aqui exposto. Eu não vou ficar me detendo naquilo que foi colocado, introduzido, mas eu vou tentar aprofundar um pouquinho na linha de como a gente pode, do ponto de vista prático, colocar estes ensinamentos ou estes conceitos sistêmicos, complexos, né, de ligações da homeopatia com o espiritismo, na abordagem do indivíduo, no sentido de desenvolver as suas potencialidades como ser integral. Então, pegando aqui um pouquinho o que Samuel Hahnemann colocou para nós, né, que o Andrei citou, e eu vou tentar fazer algumas reflexões em cima. Ele, em dois momentos no seu órgão da arte de curar, no parágrafo 288 e no parágrafo 289, ele colocou sobre duas metodologias que nos são muito próximas, aqueles que se encontram dentro da doutrina espírita, e que ele já tentava, de alguma forma, explicar como elas funcionariam, né? Então ele diz aqui, de maneira literal: nesse ponto acho ainda necessário fazer menção ao chamado magnetismo animal, ou melhor, ao mesmerismo, como deveria ser chamado graças a Mesmer, seu fundador, que difere da natureza de todos os outros medicamentos. Essa força curativa, muitas vezes intensamente negada e difamada ao longo de um século inteiro, esse maravilhoso e inestimável presente de Deus. E ele diz ainda o seguinte, né, que esse magnetismo ele poderia agir de diversas maneiras, né, substituindo no doente a força vital deficiente em vários pontos, né, em outros onde a força vital se acumulou em demasia, né, desviando-a, suavizando-a, distribuindo-a equitativamente e extinguindo principalmente o distúrbio mórbido do princípio vital do doente, substituindo por uma força vital normal. Peço desculpas aqui por algum motivo, houve uma incompatibilidade e alguns slides vão ter esse cortezinho no final. Mas, de qualquer forma, ele já começa a tentar desenhar como o magnetismo atuaria em cima dessa força vital, né? Ou onde ela está sobreacumulada, deixaria de acumular, aonde ela estaria faltando, ele reporia essa força vital, falando basicamente de uma troca entre aquele que magnetiza e aquele que é magnetizado. E no 289 ele fala de uma outra técnica, né, que é o passe, né? E ele fala que o passe, na sua opinião, seria um mesmerismo negativo. Como assim um mesmerismo negativo? No mesmerismo, a gente reporia a força vital ao doente. No passe, você descarregaria essa força vital com metodologias como acalmar, ventilar, né, fazendo movimentos repetitivos, né, retirando essa força vital acumulada em excesso no paciente. E aí, quanto mais rápido fosse esse passe, tanto mais forte seria a descarga. E a gente lembra daqueles livros do Edgar Armond, falando sobre técnicas de passe, radiações, né, dos passes, né, de dispersão, né, quando a gente coloca aqueles movimentos rápidos e repetitivos, descarregando essa tal energia. E assim também um passe negativo suave, um pouco menos rápido, em pessoas muito sensíveis, que seria um passe de concentração, né, suaviza a excessiva inquietação e assim por diante. Ele não se aprofunda muito, mas ele já traz algumas pistas de como ele consegue perceber a interface, de onde a homeopatia atua e aonde essas técnicas que a gente utiliza muito na medicina espírita poderiam também fazer as suas atuações. Isso é um primeiro ponto de reflexão que eu convido vocês a guardarem lá num cantinho. Vamos ao segundo ponto de reflexão, que nos é trazido pelo nosso já conhecido Sérgio Felipe, né, da Uniespírito, que fala, todo mundo já sabe também, sobre a abordagem da glândula pineal, né? Que a glândula pineal seria sensível ao campo eletromagnético, assim como Hahnemann também pensou a questão do passe e da magnetização, e assim também a mobilização de células-tronco, isso segundo a visão do Sérgio Felipe. E que a própria imaginação, já descrita pela ciência, leva ao incremento de circulação sanguínea em áreas mentalizadas, aumento do consumo de glicose e de turnover de neurotransmissores. Ou seja, o ato do sujeito imaginar e gerar
esse movimento interno dentro de si, levaria de alguma maneira a modificações, não só do ponto de vista das suas relações, mas também do seu ponto de vista estrutural. A questão toda é a seguinte, né? E aí trouxemos esses 2 pontos, vocês guardaram, e vamos fazer a reflexão. Quais seriam os mecanismos pelos quais o espírito, a consciência, o pensamento atuariam nesse corpo físico? Porque sim, a gente sabe que eles têm atuação. Mas qual seria esse mecanismo, a maneira desse espírito, da consciência ou do pensamento poderem atuar no corpo físico? E aí vem uma segunda pergunta, né, porque a resposta a essa pergunta é óbvia a todos aqueles que são homeopatas e até mesmo afeitos à doutrina espírita. Atuam pela força vital, não é verdade? Mas então vem uma segunda pergunta. O que é a força vital? E aí a gente fica naquele debate que a força vital é algo que coordena o corpo. Sim, mas do ponto de vista do diálogo com a ciência, como é que a gente vai discutir com os pares o que seria essa força vital? Então, tentando ensaiar aqui algumas pistas, né, o Rodrigo já nos citou bastante bem aqui, eu vou tentar aprofundar um pouquinho, indo lá nas origens daquela escola que determinou a existência de uma terceira força, que não o corpo, que não o espírito, que é a força vital, né, que é a escola vitalista. A escola vitalista de Montpellier, na França, né, que até hoje é uma escola muito importante do ponto de vista da formação médica na França, né, tiveram alguns teóricos que discutiram de maneira muito interessante o que seria esse vitalismo. Porque antes da gente chegar na força vital, houve uma discussão que levou a essa proposição. E o conhecimento dessa discussão vai abrir pistas e chaves para que a gente possa, então, estar discutindo isso de uma maneira mais moderna. Então, Fouquet, que foi um dos primeiros pensadores da escola vitalista, descreveu da seguinte maneira, que estando a sensibilidade distribuída por doses em todas as partes orgânicas do corpo, cada órgão vive ou sente a seu próprio modo, cada órgão interno à pessoa. E o concurso ou a soma dessas vidas particulares, ou seja, das vidas que cada órgão levaria, faz a vida em geral, a vida do indivíduo. Da mesma forma que a harmonia, a simetria e o arranjo dessas pequenas vidas, o petit vis, como ele falava em francês, fazem a saúde. Ou seja, aqui ele já traz um primeiro conceito de que não é algo em si que se encontra adoentado, mas o que permite que o sujeito goze de saúde ou não, é a harmonia com a qual essas pequenas vidas se interrelacionam. Ou seja, ele está falando de relação fundamentalmente, não de algo palpável, mas de algo comunicativo. Conseguem perceber? Seguindo aqui, pegando o Bourdieu, comparamos o corpo vivo para sentir bem a ação particular de cada parte a um enxame de abelhas que se reúnem em pelotões e que se pendura em uma árvore à maneira de um cacho de uvas. Não soou mal o que disse um célebre antigo acerca de uma das vísceras do baixo ventre. Era animal in animale. Mais uma vez remetendo àquela situação de vida dentro de vida. Assim, para retomar a comparação com o cacho de abelhas, que devem agir em conjunto para se portarem bem, algumas que se ligam às primeiras e assim sucessivamente. Todas contribuem para formar um corpo bastante sólido, e ainda assim cada uma, quanto indivíduo, tem a sua ação. Ou seja, cada órgão, e a gente pode se reportar, cada célula, cada molécula, cada átomo, né, tem a sua vida, a sua inteligência, sua maneira particular de se portar. Mas em conjunto, e dependendo das relações que eles estabelecem entre si, eles formam um único ser. Assim como um bando de pássaros, como um enxame de abelhas, ou como qualquer sistema vivo que a gente possa se comportar. Família, sociedade, comunidade, todos formamos um todo complexo e sistêmico ao mesmo tempo, porque são vidas dentro de vidas. E seguindo aqui, Barthes, que foi quem formulou o conceito de força vital, diz que a organização dessas pequenas vidas, formando um todo, que é essa união dialética, onde a gente junta um ser com outro ser, e a união dos dois resulta numa terceira coisa, que é diferente dos indivíduos iniciais, né, que tem um pouco de um pouco de outro, formando um todo diferente, não pode ser atribuída à alma imaterial,
muito menos a simples relações de ordem mecânica, causa e efeito. Deveria haver um terceiro princípio de vida que mediaria essas duas dimensões, o que ele chamou de força vital. Então percebam que aqui, apesar de ter nascido no berço do positivismo, a doutrina vitalista, né, já nos faz remeter a conceitos mais modernos, como, por exemplo, o racionalismo vitalista antipositivista no século XX, onde um dos seus representantes famosos, Georges Canguilhem, diz que a doença não pode ser compreendida apenas por meio de medições fisiopatológicas. Por quem estabelece o estado de doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Ou seja, quem dá significado à doença é o ser, é o indivíduo. E é o significado que ele dá a essa doença que vai fazer com que hajam movimentos internos e externos a eles, que façam com que ele ou se lesione, ou se adapte, ou morra, como a gente viu aqui na palestra anterior, muito brilhantemente colocado. E seguindo nessa mesma linha, Udger, da biologia organísmica do século XX, teria, segundo Niederhan, assinalado o fim da discussão entre mecanicistas e vitalistas em sua publicação Biological Principles. E ele coloca da seguinte forma, vejam bem, que comparando o vitalismo à biologia organísmica, embora reconheçam que as leis da física e da química sejam aplicáveis aos organismos, são insuficientes para a compreensão do fenômeno da vida. Ou seja, tem algo além da química e da física que faz com que a vida de fato funcione. Então não é um simples troca de lugar, repõe peças, mas alguma coisa das relações, né? E voltando à história do magnetismo e do passe, alguma coisa naquela relação entre passista e magnetizador permitem que alguns movimentos de fato possam vir a acontecer. Então a gente se opõe, portanto, à redução da biologia, a física e a química. Mas tem diferenças, que os vitalistas afirmam que uma entidade, força ou campo não físico deve ser acrescentada às leis da física. Já os organísmicos afirmam que o ingrediente adicional é o entendimento das relações organizadoras. Ou seja, não que os vitalistas estejam errados, mas a biologia organísmica nos convida a dar um passo adiante no entendimento do que seria essa força vital, que são as relações organizadoras entre essas pequenas vidas, entre essas pequenas energias que de alguma maneira possuem sua própria inteligência e convivem como sistemas dentro de outros sistemas maiores. E aí a gente pega definições, por exemplo, de Maturana e Varela, que nos trazem a questão do padrão de organização, que fala exatamente da configuração dessas relações, que falam da estrutura como sendo a incorporação física desses padrões de organização, e que falam fundamentalmente do processo adaptativo, que é a atividade envolvida na contínua incorporação do padrão de organização do sistema. Ou seja, a cada momento que a gente estabelece essa organização, incorpora um novo padrão, modifica a estrutura, a gente realiza um movimento adaptativo que novamente remete a novos movimentos, fazendo com que o nosso padrão se torne em movimentação constante, algo cada vez mais diferente, cada vez acrescendo novos aprendizados. E outros teóricos, como Prigogine, que nos fala da dissipação, né? Que ele diz que, como Maturana e Varela fala desse fechamento organizacional, ele diverge, concorda com eles em parte, mas diverge um pouquinho exatamente nesse seguinte ponto, que o sistema vivo, ele é ao mesmo tempo fechado, organizado por esse padrão, mas por outro lado ele é aberto estruturalmente ao contato com outros sistemas. Isso já é a ciência moderna, uma linguagem mais nova, para a gente tentar discutir essas interrelações. E aí culmina, dentro do ponto de vista da homeopatia, com a teoria dos sistemas complexos de Carilo, né, que não vou aqui aprofundar, está no livro Milagre da Imperfeição, boa parte dessa que a gente chama hoje de homeopatia sistêmica, aonde ele faz uma fusão desses elementos, né, trazendo essas compreensões de Maturana, Varela, Prigogine, Anokin, como ele colocou, e trabalha que o sistema, na verdade, que é único, ele possui 8 elementos complexos que interagem entre si. O padrão de organização, que é como fosse a planta, né, o objeto pelo qual a gente vai desenhar aquele padrão, aquele ser. A dissipação, que é a aquisição dos elementos necessários à construção, quer elementos materiais, quer elementos psíquicos e quer, por que não, também elementos de influência espiritual.
A estrutura, que é a incorporação física desse padrão, a partir da aquisição desses materiais. A autopoiese, que é a capacidade do organismo se autorregular, se autoconstruir. A cognição, que é a maneira que o organismo aprende com esse processo e, por sua vez, estabelece novos padrões quando eles são necessários. Programas de ação, né, que são os programas que a gente utiliza para poder estar exercendo as modificações necessárias no padrão. A adaptação, tão necessária ao nosso movimento. E, finalmente, a consciência com seus 3 níveis: intuitivo, racional e sensível, né, onde a gente se encontra banhado a todo momento, precedendo e sucedendo aos nossos próprios movimentos, levando essa dimensão mais transdisciplinar mesmo da nossa vida, mais transcendente. E aí, em cima dessa criação do modelo sistêmico, a gente estabeleceu uma ficha clínica na escola, na Abra, que pega a anamnese homeopática, mas já começa a ver a anamnese homeopática de uma forma sistêmica. Tá? Como seria isso? A gente começa naturalmente pela identificação do paciente, né, baseado nessas teorias. Tá? Avalia, obviamente, a sua queixa, a sua duração, porque o ser é que significa o que ele de fato está sentindo. Desenha uma história natural da doença atual, tentando modalizar sintomas, tentando demonstrar como os sujeitos de fato adoecem. Interrogatórios sobre os diversos aparelhos e sistemas, né, vendo como cada sistema, né, como sendo vida dentro de vida, ele está adoecendo e como a correlação desses sistemas de fato leva o sujeito a adoecer. Uma análise biopatográfica para ver que influências, que estressores marcam esse indivíduo ao longo de toda a sua vida. Tá? Não só do ponto de vista da doença, mas também do ponto de vista dos acontecimentos. Os antecedentes normais, ginecológicos, obstétricos, antecedentes familiares, para poder pegar a nossa hereditariedade, o que a gente traz, né, dos padrões de organização que nós herdamos. Tá? Os sintomas gerais que vão buscar modalizar, né, tônus, calor vital e tudo mais. Os sintomas psíquicos, alterações de caráter, aferitivos, volitivos, intelectivos, memória, transtornos da nossa memória. E aí a gente desenha, depois do exame físico, as várias hipóteses diagnósticas, fazendo não só o diagnóstico clínico, mas diagnóstico do sujeito quanto ao seu biótipo, porque se a estrutura é uma incorporação física do padrão, ela também vai ter elementos que nos vão remeter a entender como aquele sujeito adoece, né, o temperamento e as diáteses, né, psora, psicose, sifilinismo e tuberculinismo, que podem estar como doenças crônicas nesse sujeito. Depois fazemos as análises e, finalmente, escolhemos a medicação, levando em conta também que estruturas dentro desse sistema se encontram alteradas e precisam igualmente ser equalizadas. Aí a gente tem uma ficha de segmento também, onde a gente vai acompanhando numa escala Likert, como esse sujeito vai melhorando ou deixando de melhorar. Então a gente pergunta, está muito doente? Sim, estou muito doente, 4 cruzes. Um sintoma, por exemplo, rinite alérgica. E aí depois, daqui a 3 meses, como é que você está? Agora estou mais ou menos doente. Então deixa de ter 4 cruzes e passa a ter 2 cruzes. E isso nos ajuda a ter uma noção da evolução do sujeito. Essa é uma anamnese homeopática. Então a gente entende que, do ponto de vista espiritual, o perispírito sendo esse processo vital, e não mais uma unidade em si, mas um processo de inter-relações, ele é sistêmico e complexo, como o Rodrigo demonstrou. Ele mesmo não é uma coisa só, mas é uma inter-relações entre diversos corpos, e aqui muito simplificadamente, corpo mental, espiritual e duplo etérico, aonde a gente vê pelas revelações espirituais, aonde atuaria, por exemplo, a homeopatia, a fluidoterapia, da magnetização, ou seja, cada qual com a sua complexidade, atuando em cima das suas linhas de determinação. E como os corpos são solidários entre si, não necessariamente tem que curar do espírito para o corpo, mas a cura pode partir também do corpo para o espírito, nessas inter-relações, como o próprio Kardec mesmo já teria nos demonstrado. E aí veio uma proposta de anamnese espiritual em cima dessa ficha clínica, tá? Que foi uma proposição do Sérgio Felipe em cima do DSM-4, e que eu fiz uma adaptação em cima da ficha clínica da Escola da Abra, aonde ele propõe que a gente faça, por exemplo, o que não, se o espírito também faz parte desse todo sistêmico e complexo, não analisar o espírito também a partir dessas proposições.
Então, por exemplo, por que não, na história da doença atual, a gente considerar, por exemplo, transe, né, como fenômenos colinérgicos, formações ectópicas, sangramentos, fenômenos motores durante o sono, transe centrípeto, que tem predomínio de fenômenos adrenérgicos, né, padrão de glândula pineal, variações anatômicos cerebrais, alteração de traçado eletroencefalográfico, tudo isso contribuindo, além daqueles outros elementos sistêmicos, para entender como esse sujeito interage e evolui entre si, né? Por que não também levar em conta que também na biopatografia, qual é a ambiência espiritual ou axiologia do sistema, ou seja, que influências esse sistema, quanto o sujeito recebe, indivíduo, família, comunidade, religião, mobilização social, quem à sua volta se encontra quanto comunidade, número de cuidadores, como é que são essas redes de relações, são redes fortes, redes frágeis, tem redes somente no âmbito familiar, tem redes no âmbito da comunidade, na comunidade incluindo aí a casa espírita, a associação médico espírita, né? Isso na biopatografia nos ajudaria a entender o processo mórbido do adoecimento. Também aqui nos sintomas psíquicos, pensar em envolvimento espiritual, se alguma energia incomoda o paciente ou torna a sua energia pesada, questionar sobre consciências intrusivas, sensação de ter uma consciência intrusa, que seria uma obsessão, ou comandos motores, que seriam mais ligados, além da invasão, comando motor, que seria ligado à possessão, ou fascinação, né, de comportamentos, ideias fixas, não aplacadas por diálogo lógico e coerente. A gente pode, nessa anamnese, estar inquirindo diretamente sobre essas questões. E aí, finalmente, a gente perceber se existe dominância de desdobramento, sensação de saída do corpo ou transe centrífugo, fenômeno de canalização com envolvimento de uma consciência intrusa, que é o transe centrípeto, e aí estudar isso no processo dos distúrbios da saúde, tentando entender, além do envolvimento biotipológico, diatético, quais são os predomínios de transe mediúnico a que esse sujeito, essa pessoa possa estar sujeito, possa estar submetido. Então, na verdade, no final a gente termina ainda com essa síntese, né? Além da síntese biotipológica, temperamental, diatésica, causalidades, níveis de consciência, sensível, racional, intuitivo, a que o sujeito se encontra permeado, que caracteriza a individualidade daquele ser, a gente estaria diante dessa síntese também espiritual, entendendo que o espírito, assim como um sistema, faz parte também desse todo complexo. E aí, para finalizar nesse último slide, eu trago essa imagem bastante conhecida, né, do Ubuntu, né, remetendo àquela proposição inicial do Hahnemann. O Ubuntu é aquela filosofia africana que diz: eu sou porque nós somos. Ou seja, eu não estou aqui se vocês não estivessem aqui. Né, de alguma maneira nós somos sistemas interconectados. E aí, do ponto de vista espírita, não somente aqueles que aqui se encontram encarnados, mas todos os desencarnados que aqui também se encontram. E aí, então, para convidar a gente a essa reflexão, eu trouxe um vídeo bem rapidinho, que é para encerramento mesmo da palestra, que vai nos remeter, do ponto de vista intuitivo, racional e fundamentalmente sensível, através da música, a esse todo complexo que vai fazer a gente tentar pensar um pouquinho para além da linha de causa e efeito que a gente foi acostumado a aprender com relação à questão do princípio da força vital, e entender a força vital como um processo em constante mudança, em constante transformação, um todo sistêmico, um todo integral, um todo complexo. We're all connected to each other, biologically, to the earth, chemically, to the rest of the universe, atomically. I think nature's imagination is so much greater than man's. He's never gonna let us relax. We live in an in-between universe where things change alright, but according to patterns
rules. or as we call them, laws of nature. I'm this guy standing on a planet. Really, I'm just a speck. I'm just a speck compared with a star. The planet is just another speck. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. Billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of sparks. We are away from the cosmos and know it's all. Across the sea of space, the stars are others. We've traveled this way before, and there is much to be learned. We're all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically. I find it elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we. I know that the molecules in my body are traceable to phenomena in the cosmos. That makes me want to grab people in the street and say, have you heard this? The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of sparks. We are away from the cosmos and know it's all. There's this tremendous mass of waves all over in space, which is the light bouncing around the room, going from one thing to the other. And it's all really there, really, really there. But you gotta stop and think about it, about the complexity, really get the pleasure. It's all really there, really, really there. The inconceivable nature. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. Billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of sparks. We are away from the cosmos and know it's all. Across the sea of space, the stars are others. We've traveled this way before, and there is much to be learned. E aí, como dizia Chico Xavier, cada pessoa, sistema, agora que a gente já entende que o ser é um todo sistêmico, podemos traduzir assim, é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. É essa abordagem integral que eu convido que a gente possa fazer a partir dessas entrevistas, que a gente possa fazer essa anamnese junto ao nosso ser, vendo-o como sujeito, deixando de abordar simplesmente os aspectos mórbidos do seu adoecer e entendendo que a doença faz parte do seu processo de movimento rumo ao seu autocuidado. Deixo aqui o convite para o nosso Congresso de Homeopatia no Rio, de 10 a 12 de setembro, 15º Conabra. Creio que todos vocês já devam ter contato com o folder. Tem esse QR Code, quem quiser clique em cima, já remete direto no site para poder fazer as inscrições, ou se preferirem, está ali o site da Abra para poder fazer a inscrição no congresso, que a gente vai discutir um pouco mais essa teoria sistêmica dentro da homeopatia e essas abordagens. Muito obrigado.